Bem-vindos ao The Debate, o nosso espaço para o discurso rigoroso e análise de múltiplas perspectivas sobre a tecnologia que molda o nosso mundo. Hoje a nossa discussão mergulha profundamente no núcleo da infraestrutura moderna. Vamos analisar as arquiteturas de containers, o ecossistema do Kubernetes e plataformas de PaaS como o OpenShift. Exato. O nosso foco hoje é dissecar os conceitos primordiais de cloud e a essência do que realmente significa operar de forma cloud native. Isso. A adoção massiva dessas tecnologias mudou drasticamente a engenharia de software, sabe? Mas a verdadeira natureza dessa transformação é um campo bem aberto para o debate. Então, a questão central que nos traz aqui hoje é a seguinte: a camada de abstração fornecida pelo Kubernetes e pelo OpenShift realmente funciona como um sistema operacional da nuvem independente, capaz de garantir portabilidade total? Ou será que a necessidade inegável de integração com a infraestrutura física, a famosa Cloud Fabric, somada à dependência de serviços gerenciados, nos mantém, no fundo, amarrados aos provedores de nuvem específicos? É uma ótima provocação. Eu acho que sim. E, do meu lado, eu argumentarei que o Kubernetes atua sim como um verdadeiro sistema operacional da nuvem. Ele padroniza a infraestrutura e fornece uma inteligência de software robusta que liberta as aplicações através da nuvem híbrida. E eu argumentarei que essa promessa de abstração tem limites extremamente rígidos na prática, pois a dependência de serviços gerenciados e a integração obrigatória com o tecido de rede e armazenamento da nuvem mantém as aplicações ancoradas à infraestrutura dos provedores. Bom, para a gente começar a desenrolar isso, acho importante não perdermos tempo definindo o básico do que é IaaS, PaaS ou SaaS, porque quem opera a infraestrutura hoje já sente essas diferenças na pele todo dia, né? Com certeza. Sabemos que o IaaS, lá na AWS ou no Azure, te afoga em gerenciamento de sistema operacional, e o SaaS te prende em uma caixa preta onde você não customiza nada. O grande pulo do gato das tecnologias Cloud Native, especialmente quando olhamos para uma plataforma como serviço, um PaaS maduro como o OpenShift, é como ele nos eleva desse trabalho braçal. O desenvolvedor foca quase inteiramente na lógica de negócio e no código. É por isso que eu defendo com tanta convicção que o Kubernetes age literalmente como o sistema operacional da nuvem. Pensa no Linux, por exemplo. Certo. Ele usa namespaces para abstrair a CPU e a memória do hardware para que o processo rode em paz isolado. O Kubernetes faz exatamente a mesma coisa, mas em escala de data center, distribuído. Ele abstrai os recursos fluidos de IaaA de múltiplas nuvens e apresenta uma API única. Você não precisa hardcodar um IP ou um disco no seu código. Você declara o estado desejado e a plataforma se vira. E veja bem, essa é a base que torna a nuvem híbrida uma realidade técnica e não apenas uma peça de marketing dos fornecedores. Olha, eu entendo por que você constrói o seu argumento em cima dessa metáfora, mas eu abordo isso de uma maneira bem diferente. Eu foco justamente nas limitações dessa abstração e no que ela esconde debaixo do tapete da equipe de operações. Como assim esconde? A sua visão do Kubernetes como um análogo ao kernel do Linux é elegante na teoria, sem dúvida, mas contrasta fortemente com o caos operacional de um cluster em produção no mundo real. Essa abstração total que você descreve é, em muitos cenários de missão crítica, uma ilusão. É verdade que o modelo declarativo simplifica a vida do desenvolvedor que só quer fazer o deploy de um pod e ir embora. Mas para a engenharia de plataforma, a abstração vaza o tempo todo. Mas vaza em que sentido? A API protege o dev. Protege o dev, mas não o operador. Pense no IaaS subjacente. Se um nó da AWS falha, ou se a latência da rede entre diferentes zonas de disponibilidade começa a causar timeouts na comunicação dos seus microserviços, o Kubernetes não resolve a física do problema. Ele vai tentar reagendar o pod, claro, mas a equipe de operações ainda precisa entender profundamente a infraestrutura de IaaS para otimizar o tamanho das instâncias, para configurar grupos de escalonamento automático e, muitas vezes, afinar o kernel do próprio Linux nos nós de trabalho. A ideia de que o Kubernetes faz a infraestrutura desaparecer é uma falácia. Ele apenas adiciona uma camada de gerenciamento distribuído incrivelmente complexa acima dela.
Eu confesso que quando ocorre um problema bizarro de latência de rede entre zonas, a gente acaba sim tendo que abrir o painel da AWS ou do Google Cloud para investigar os logs de VPC. A infraestrutura física não deixa de existir de uma hora para outra. Exatamente. Mas eu não diria que é uma ilusão. Eu diria que é uma delegação de responsabilidade muito eficiente. E pegando o gancho nessa complexidade de gerenciar a base que você mencionou, é exatamente aí que brilha o modelo de consumo de serviços gerenciados que vemos na literatura técnica atual. Plataformas como o Google Kubernetes Engine, o GKE, o Amazon EKS ou o OpenShift gerenciado. A genialidade aqui é aceitar que manter o control plane do Kubernetes é doloroso. Ah, e como? Pois é, gerenciar o quórum do etcd, garantir que o scheduler não trave, rotacionar certificados de segurança a cada poucos meses, isso é um overhead brutal para qualquer time. Quando uma organização delega o control plane para os times de Site Reliability Engineering, os SREs do provedor de nuvem, ela não está perdendo o controle, ela está otimizando seus recursos humanos. O serviço gerenciado absorve o trabalho sujo do sistema operacional da nuvem para que a empresa foque no fluxo de valor. No fim do dia, importa usar pipelines integrados para transformar código direto em containers rodando em produção. Sinto muito, mas não concordo com isso, não. Deixe-me explicar por que essa delegação que você elogia tem um custo operacional e estratégico altíssimo. Eu entendo esse lado da conveniência de não rotacionar certificados, claro, mas essa delegação cobra um preço caríssimo em autonomia e gera um aprisionamento tecnológico massivo, o famoso vendor lock-in. Mas de que tipo de aprisionamento estamos falando? A API ainda é do Kubernetes. Deixe-me ilustrar a realidade nua e crua das edições gerenciadas versus as edições autogerenciadas. Quando você instala o OpenShift Bare Metal no seu data center ou até sobe o cluster IaaA puro em máquinas virtuais onde você administra tudo, você tem a chave do reino. Você ajusta os parâmetros de rede via CNI da forma que a sua política de segurança restrita exige. Você controla a versão exata do sistema operacional base e implementa autenticações customizadas super avançadas. Certo, você tem mais botões para apertar. Muitos mais. Agora, quando você assina um contrato de GKE ou IKS, você entrega o coração da sua arquitetura na mão de terceiros. Na prática, sabemos que o provedor vai capar os recursos alfa ou beta do Kubernetes, eles impõem janelas de manutenção inflexíveis e forçam atualizações de versão que frequentemente quebram as APIs dos seus deployments antigos. Você ganha a paz de espírito de não operar o etcd, eu concordo, mas você submete toda a sua arquitetura ao menor denominador comum ditado pelo provedor de IaaS. Você não é mais dono do seu sistema operacional, você é apenas um inquilino sujeito às regras do locador. Mas veja bem, o fato deles desativarem recursos alfa e forçarem atualizações não é uma punição, é uma prática de SRE estabelecida justamente para garantir aquele SLA de 99,99% que o seu negócio exige para ficar no ar. Um recurso alfa não deveria estar rodando em produção em um ambiente corporativo, para começo de conversa. Depende do seu caso de uso. Às vezes, a vanguarda tecnológica exige. Mas, na maioria das empresas, o valor de padronizar nesse menor denominador comum que você citou é justamente a estabilidade. Além disso, se a sua aplicação for verdadeiramente cloud native, seguindo os princípios dos 12 fatores e usando as APIs estáveis do Kubernetes, uma atualização forçada do cluster não deveria quebrar absolutamente nada. A arquitetura de containers foi desenhada para ser efêmera e resiliente a esse tipo de recriação de ambiente. E mais importante, mesmo no ambiente gerenciado e capado, o Kubernetes ainda nos provê aquela API uniforme. Quer estejamos no Azure, na AWS ou no Google, o arquivo YAML que descreve o deployment é exatamente o mesmo. A linguagem declarativa nos liberta. O YAML ser o mesmo é apenas a padronização da linguagem, da sintaxe. Mas as consequências físicas dessa declaração mudam drasticamente dependendo de onde o seu cluster está rodando. E isso nos leva direto para o ponto mais crítico dessa nossa discussão, a integração obrigatória com a Cloud Fabric,
o tecido físico da nuvem. A integração de rede e armazenamento. Exatamente. Você diz que o Kubernetes age independentemente como um sistema operacional soberano, mas isso desmorona quando olhamos para a rede. Imagina a cena. O desenvolvedor escreve lá no manifesto um serviço do tipo Load Balancer para expor o sistema para a internet pública. O que o Kubernetes faz debaixo do capô? Ele não cria uma rede mágica do zero. Ele faz uma chamada de API ultra específica, proprietária e amarrada àquele provedor, pedindo, por exemplo, para a AWS provisionar um Application Load Balancer físico. Ele delega o roteamento de tráfego de volta para a infraestrutura de IaaS. Se a API da AWS falhar ou se você atingir o limite da sua cota de recursos físicos no provedor, o seu YAML bonito não vai servir de nada. A sua aplicação não está flutuando numa nuvem abstrata, ela está intimamente acoplada aos roteadores de silício da Amazon. E o desenvolvedor acaba esbarrando nessas limitações do IAA mais cedo ou mais tarde. Esse é um argumento muito convincente. E eu não vou negar que a física e as APIs proprietárias estão operando nos bastidores. A integração com a Cloud Fabric é inegável e essencial para o negócio funcionar. Mas eu acho que você precisa inverter a lógica para apreciar a elegância dessa engenharia. Inverter como? O ponto principal não é que o roteador de silício deixou de existir. O ponto é que o desenvolvedor não precisa mais se importar com os detalhes dele. A beleza do sistema Cloud Native é o seu modelo declarativo. A interface é unificada. Sim, o Kubernetes chama a API da AWS debaixo dos panos através de um Cloud Controller Manager. Mas do ponto de vista da arquitetura de software, a equipe apenas solicitou um balanceador de carga no padrão do ecossistema. Se amanhã a empresa decidir migrar essa mesma carga de trabalho para o Google Cloud, o desenvolvedor não vai precisar reescrever o código de provisionamento do F5 ou do Nginx. Ele vai pegar o mesmo repositório do Git, aplicar no GKE e o Kubernetes lá no Google vai interpretar a mesma declaração e acionar um Cloud Load Balancing. Essa camada de tradução é exatamente o que um sistema operacional clássico faz. O Windows ou Linux também traduzem a sua intenção genérica de gravar um arquivo para os drivers específicos do SSD de diferentes fabricantes. A abstração cumpre o seu papel primário de proteger a engenharia de software da complexidade imensa do hardware. Mas será que protege mesmo quando entramos no domínio do armazenamento? A rede já é um gargalo gigante de dependência, mas o armazenamento persistente é onde essa narrativa de portabilidade independente bate com força na parede da realidade. A gente sabe que containers são efêmeros, certo? O pod morre, os dados morrem com ele. Certo, por isso usamos volumes. Exato. Para resolver isso, usamos os Persistent Volumes, os PVs, e os desenvolvedores pedem espaço via Persistent Volume Claims, os PVCs. A teoria declarativa é maravilhosa, mas na prática, os bytes reais precisam residir em algum lugar físico e durável, como um volume EBS na AWS ou um Managed Disk no Azure. Se o subsistema de disco daquela zona de disponibilidade específica tiver problemas de IOPS, de latência de leitura e escrita, o seu banco de dados rodando em um pod do OpenShift vai engasgar e possivelmente corromper transações em andamento. Sim, o gargalo de IOPS é um problema clássico de IaaA. E pior, o uso dessas integrações nativas de storage através do IaaS gera uma fricção enorme. Você está trocando a complexidade de configurar o disco manualmente pela submissão total à infraestrutura de blocos daquele provedor específico. Os recursos não são fluidos como a teoria do PaaS prega. Eles têm gravidade, eles têm inércia física. Você tocou num ponto fundamental, que é o desafio do armazenamento em containers. Mas a solução para isso já está amadurecendo através da Container Storage Interface, a famosa CSI. É verdade que o disco físico de silício pertence à AWS ou à Azure, mas a adoção do padrão CSI revolucionou exatamente como lidamos com essa inércia. Antigamente, o código dos provedores de nuvem vinha embutido dentro do próprio binário do Kubernetes, o que era um pesadelo absoluto de acoplamento e manutenção. Os in-tree volume plugins, sim, eram um problema terrível. Exatamente, os in-tree plugins. Hoje, a arquitetura extraiu isso. A CSI é um padrão aberto que qualquer fornecedor de storage pode implementar de forma independente.
O aplicativo solicita o PVC e o driver CSI atua como tradutor independente no meio do caminho. Isso significa que a organização tem a liberdade de trazer soluções de Software Defined Storage, como o Ceph ou o próprio Red Hat OpenShift Data Foundation, rodando em cima dos discos burros da nuvem. Adicionando mais uma camada de complexidade. Mais uma camada de complexidade que devolve o controle. Você cria uma camada de dados abstraída que consegue replicar blocos independentemente das limitações do IIS. Então, quando um nó morre, o Kubernetes avisa a camada de storage via CSI para desanexar o disco da máquina falha e anexá-lo na máquina nova automaticamente, garantindo que o pod volte a rodar com seus dados intactos em questão de segundos. Isso é orquestração pura e mitiga drasticamente esse risco de falha física e de inércia que você apontou. Olha, a CSI de fato criou um padrão de plugar e usar que melhorou muito a governança do código do Kubernetes. Não vou negar isso. Mas não nos enganemos, ela não altera as leis da física da nuvem, especificamente o que chamamos de data gravity, a gravidade dos dados. E isso me leva ao nosso próximo grande ponto de debate hoje, que é a verdadeira realidade da nuvem híbrida e dessa suposta portabilidade mágica que a abstração promete. Vamos lá. A gente escuta o tempo todo que a grande sacada do Kubernetes e do OpenShift é poder mover as aplicações de volta para o data center on-premise se a conta da nuvem pública ficar insuportável no fim do mês. A portabilidade da imagem do container que segue o padrão OCI é inquestionável. Você constrói o container no seu laptop e ele roda idêntico no Azure. O problema grave é portar o ambiente completo. Imagina a cena no mundo real. Você tem um cluster EKS rodando liso na AWS. A diretoria decide repatriar o sistema por questão de custo. O código da aplicação migra em 5 minutos pelo pipeline. Perfeito. Mas e os 50 terabytes do banco PostgreSQL que estão cravados lá nos volumes EBS, atrelados através dessa maravilha tecnológica chamada CSI? Transferir 50 terabytes pela internet não é uma tarefa que se resolva com um manifesto YAML. O custo de saída de dados, o famoso egress fee da AWS, é considerável e o tempo de rede também. Exato. E não é só o custo financeiro pesadíssimo. É a latência de sincronização em tempo real para não ter downtime. É a necessidade de redesenhar toda a arquitetura de alta disponibilidade, porque on-premises você não tem o luxo de criar réplicas em zonas de disponibilidade fisicamente separadas com 3 cliques no painel. Mover dados massivos envolve um custo gigantesco, reengenharia de rede e dor de cabeça imensa com segurança e compliance. A padronização da linguagem pelo Kubernetes usando a CSI e os PVCs apenas maqueia a âncora invisível. A gravidade dos dados é ativamente cultivada pelos provedores de IaaS. Eles facilitam muito a entrada dos seus dados e penalizam duramente a saída. Então, você ter o mesmo formato de pipeline de CI e CD não significa que a plataforma te liberta da prisão da infraestrutura. Apenas significa que as suas grades são padronizadas e um pouco mais agradáveis de se olhar no dia a dia. Olha, eu concordo plenamente que a gravidade dos dados é o desafio definitivo do nosso setor hoje. Não dá para ignorar a física das redes de longa distância, nem as políticas comerciais agressivas de egress fees dos provedores de cloud. Isso é um fato. Mas acho que precisamos olhar para o valor incalculável que a portabilidade dos processos de engenharia nos dá. Você falou sobre ter grades mais agradáveis, mas eu diria que é a diferença entre dirigir numa rua de terra esburacada e uma rodovia asfaltada e sinalizada. Uma rodovia pedagiada, mas vá lá. Sim, pedagiada, mas muito mais eficiente. Historicamente, migrar de um ambiente para outro, digamos do on-premise para a AWS, significava reescrever scripts assustadores de provisionamento, reaprender interfaces de rede bizarras e jogar fora toda a sua esteira de integração contínua. Hoje, com a nuvem híbrida viabilizada pelo ecossistema Cloud Native, a consistência operacional é o maior ganho de eficiência da história da TI corporativo. Consistência de ferramentas, você diz? Isso, ferramentas, o Helm para empacotamento, o Argo CD para GitOps, o Prometheus para observabilidade, eles funcionam da exata mesma maneira em qualquer provedor de IaaS.
Um PaaS, como o OpenShift, padroniza o ciclo de vida ponta a ponta. Se um time de desenvolvimento é treinado em OpenShift localmente, ele é instantaneamente produtivo no Google Cloud, na AWS ou no servidor bare metal da empresa. O desenvolvedor não sofre o impacto paralisante da mudança de infraestrutura. A portabilidade que o Kubernetes entrega brilhantemente não é a promessa irreal de teleportar petabytes em segundos. É a portabilidade humana, processual e de engenharia de software, que é onde reside o verdadeiro custo e o gargalo de inovação de uma equipe de tecnologia hoje. Louvável, eu concedo isso. Reduzir a carga cognitiva da equipe de engenharia padronizando as ferramentas de CI/CD não tem preço para o time to market. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, confundir a comodidade do desenvolvedor de software com a independência arquitetônica da organização como um todo. A eficiência humana que você defende ainda exige lá nos bastidores um esquadrão de especialistas em nuvem para lidar com os detalhes que vazam constantemente da abstração. Mas isso sempre vai existir. A infraestrutura precisa de manutenção. Sim, mas pense bem. O próprio console do OpenShift tem dashboards inteiramente dedicados para que os administradores inspecionem diretamente o nível de consumo dos recursos da máquina virtual subjacente, o tráfego de rede bruto nos switches virtuais e o IOPS do armazenamento físico. Se a plataforma fosse realmente um sistema operacional isolado e autossuficiente como você propõe, esses dados de baixo nível não estariam no radar diário do administrador de cluster. São métricas de saúde importantes. Sim, mas a presença delas apenas confirma que o operador nunca está verdadeiramente desvinculado do IA subjacente. A plataforma não te liberta de entender as entranhas da nuvem pública. Pelo contrário, ela dobra a aposta. Agora, você não só tem que entender como a VPC da AWS funciona no detalhe, mas também como o CNI do Kubernetes, o seu plugin de rede, interage e roteia os pacotes através da VPC da AWS. A complexidade não sumiu, ela se multiplicou e mudou de nome. Bem, estamos nos aproximando do fim do nosso tempo, o papo rendeu bastante, fomos bem fundo nos detalhes técnicos, então acho justo consolidarmos as nossas posições com base em tudo o que destrinchamos aqui hoje. Me parece uma boa ideia. Resumindo a minha perspectiva com base na nossa análise arquitetônica da indústria, o conceito de cloud evoluiu drasticamente das antigas máquinas virtuais para algo muito maior e mais inteligente. Apesar dos desafios inevitáveis impostos pela física do hardware e pelas políticas de rede comercial que discutimos, ferramentas como o Kubernetes e o Red Hat ou OpenShift entregam uma abstração robusta e transformadora como plataforma como serviço. O fato de padronizarmos a maneira de provisionar computação, de configurar rede via Ingress Controllers e de gerenciar armazenamento com a interface CSI consolida o Kubernetes como a camada de inteligência de software definitiva da nossa era. Ele orquestra os recursos fluidos, absorve uma imensidão de complexidade através dos serviços gerenciados como GKE e viabiliza a nuvem híbrida ao criar um ecossistema onde a verdadeira portabilidade reside na padronização dos processos e das ferramentas de engenharia. Para o desenvolvimento nativo da nuvem, essa abstração não é uma ilusão, é a alavanca que nos permite escalar e inovar dezenas de vezes mais rápido. E do meu lado, o resumo é que a complexidade visceral e a materialidade da nuvem não desaparecem num passe de mágica com um simples comando kubectl apply. Eu argumento que a abstração é um facilitador tremendo para o desenvolvimento, sim, mas não é um escudo impenetrável para a operação. A necessidade inescapável de integração íntima com a Cloud Fabric para viabilizar redes públicas e armazenamento durável escancara o quanto os containers dependem vitalmente do hardware físico atrelado ao provedor. Exato, o hardware continua lá. E quando combinamos essa dependência técnica com os enormes compromissos arquitetônicos e a perda de controle granular que assumimos ao optar por plataformas gerenciadas como GKE ou EKS, fica claro que o entendimento profundo do IA subjacente continua sendo vital para a sobrevivência do negócio. A gravidade dos dados e as amarras físicas ao ecossistema dos provedores de nuvem continuam inerentes ao processo, o que desafia frontalmente a utopia de que o Kubernetes é um sistema operacional plenamente portátil e sem fronteiras físicas.
Sabe, apesar de discordarmos fundamentalmente sobre a profundidade e as consequências desse aprisionamento tecnológico versus a liberdade fornecida pela abstração, eu tenho certeza de que ambos concordamos no impacto sem precedentes dessa onda tecnológica atual. O poder transformador do ecossistema Cloud Native remodelou a nossa indústria, e é inquestionável que o Kubernetes unificou a linguagem fundamental de como nós conversamos sobre infraestrutura e como operamos sistemas globalmente. Com certeza, eu concordo em gênero, número e grau. Essa padronização global da infraestrutura como código é talvez a conquista mais formidável e útil de todo o movimento open source na última década. O nosso desacordo, que eu considero extremamente saudável para a área, permanece focado em até que ponto essa camada orquestradora consegue realmente, ali na trincheira do dia a dia operacional, isolar as organizações das garras do IaaS e da imensa gravidade imposta pelos provedores de nuvem. Refletir profundamente sobre essas dualidades, o teórico versus o prático, é exatamente o exercício diário que nos torna arquitetos de soluções e engenheiros mais pragmáticos e afiados. Sem dúvida, e é justamente por debates francos como esse que nós estamos aqui. É crucial para qualquer organização, seja uma startup ou um grande banco, compreender plenamente tanto o brilho intelectual da abstração, quanto as amarras práticas, os custos ocultos e a incontornável materialidade da infraestrutura antes de abraçar qualquer arquitetura de nuvem moderna. Há um mundo inteiro de detalhes fascinantes sobre padrões de orquestração, sobre controladores avançados e sobre as complexidades de gerenciamento de estado nos containers que estão presentes na rotina pesada da indústria. Mas, por agora, nós deixamos a conclusão final sobre o verdadeiro nível de portabilidade e independência dessas plataformas nas mãos de vocês, a nossa audiência técnica, que lida com esses desafios reais na ponta da linha todos os dias. Muito obrigado pela companhia enriquecedora de hoje no The Debate. Até a próxima!